E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho fantástico, que é a técnica da cadeira transformacional. Vou falar de novo. Transformacional. Quem é que já usou, já ouviu falar, tá com vontade de usar, mas tá com aquele medinho, não tem certeza se vale a pena usar essa técnica? Levanta a mão, me dá joinha, dá sinal de vida, sinal de fumaça, escreve. Gente, vocês conhecem que o live aqui tem que participar, né? Live é vida, ao vivo, tem que participar junto comigo, tá? Tô aqui com a mãozinha para frente para vocês verem que eu tô procurando para falar com vocês. Todo mundo vendo, tá? Gabizinha chegou. Gabi, não esquece também de falar aí do seu curso de mindfulness, hein, Gabi? Fiz propaganda dele outro dia. Psicóloga Daiana Fonseca. Não conheço. Tá, então vamos usar um outro termo. Quem é que já ouviu falar da técnica da cadeira vazia, né? Ou já viu no Facebook e no Instagram aquele vídeo, um vídeo bem pequenininho, é um recorte de um pedacinho da série. Eu acho que em português a série se traduz Minha Vida Gorda, em que é a cena de um psicólogo conversando, é uma série americana, um psicólogo conversando com uma paciente, e ela tá ali falando da dificuldade dela de fazer terapia, de continuar na terapia, né? Porque o psicólogo sempre fala a mesma coisa, continua sempre dizendo as mesmas coisas, e ela não consegue melhorar, ela não consegue emagrecer, ela não tem motivação para fazer nada. E aí, de repente, ele numa fã, até que algumas pessoas acham ele até um pouco agressivo, né? E a gente desmistifica isso quando a gente fala do nosso curso de terapia do esquema, que não necessariamente ele foi agressivo, mas ele precisou, né, convocar naquele momento aquele sentimento de raiva que ela estava sentindo. Ele pediu para que ela conversasse com a criança dela. Ela continuava sentada ali naquela cadeira, né, ela faz um exercício de visualização, né, tudo visualização pela imaginação, tá, gente? Não viu nada, não tem nada, mas ela imaginou, ela dialogando com a criança dela. E nessa conversa, o psicólogo meio que sugere a ela brigar com essa criança, ofender essa criança, né, falar coisas horríveis para essa criança. Ela diz que não vai fazer isso, que aquela criança era linda, maravilhosa, incrível. E aí ele diz, mas por que você não fala isso para você? Por que você não consegue ter essa pegada de ter esse carinho, essa atenção? Então, quando você estiver desanimada, diga isso. Então, assim, quem é que já assistiu, né? Esse vídeo, principalmente no Mundo Psi, ele é bem circulado. Eu mesmo já passei esse vídeo várias vezes. Quem não conhecer esse vídeo, não tem problema, pede, né, nos comentários que a gente coloca lá no nosso canal do sementepsicologia.com.br. E é muito interessante esse vídeo, né? Ali é uma das formas que a gente tem de trabalhar com a cadeira transformacional ou a técnica da cadeira vazia. A Daiane está dizendo para mim que ela assistiu. Assisti sim. Então você sabe qual que é a técnica. Você só ainda não deu nome aos bois. Na verdade, aquela ali é uma parte, é uma forma de usar. Na terapia do esquema, que é uma terapia que eu já trabalho há algum tempo, meu mestrado, inclusive, foi sobre terapia do esquema, nós também usamos a cadeira de uma outra forma, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Por que nós chamamos de técnica transformacional? Porque ela tem um poder curativo. Melissa, mas a gente pode falar de cura em terapia? Meus amores, a gente não está falando de cura igual a gente fala de curar a gripe, né? Ou curar uma bronquite, ou curar um osso quebrado. A gente está falando de se curar emocionalmente. E muitas vezes essa cura ela passa pela diminuição do remorso, diminuição da raiva, o acesso ao sentimento de perdão. Não só as pessoas que nos magoaram, mas principalmente o perdão que a gente tem que ter com a gente mesmo. Muito comum quando a gente vai fazer esse exercício da técnica da cadeira vazia, a técnica da cadeira transformacional, né? A gente tem muita mágoa, a gente fala, né? A gente muitas vezes
vai se conectar com pessoas que não preencheram os nossos potinhos emocionais, mas é muito comum também a gente reconhecer que em vários momentos nós precisamos preencher o nosso potinho e a gente não faz isso. Então, esse exercício da cadeira, ela é uma técnica curativa, tá? Num determinado momento, você pode utilizá-la como um conteúdo cognitivo, né? Mas ela também tem um apelo emocional. Ela fica ali exatamente na transição, quando a gente vai trabalhar com terapia de esquema, entre as últimas técnicas cognitivas para iniciar as técnicas experienciais. Eu também vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Deixa eu só entrar aqui no meu roteiro, porque senão eu saio daqui 1 hora, né? E a gente combinou que esses nossos lives têm que ser de meia hora. Eu tô tentando. Daniel tava aí fazendo bonitinho, né? 30 minutos, 20 minutos. A Melissa chega e quer fazer o quê? 50 minutos. Não posso, né, gente? Agora tem um nenenzinho me esperando. Não tem como, né? Então, vamos lá. Quem tá aqui no Facebook tá me enxergando, tá me ouvindo. Dessa vez o Face não vai derrubar a gente, né? Quem tá aqui, qualquer coisa faz algum comentário. Por aqui eu acho estranho, porque eu não sei exatamente por onde eu vejo os comentários das pessoas, mas eu acho que por aqui. Vamos lá. Né? A cadeira transformacional, né, ou a cadeira do diálogo terapêutico, ela é importante por 2 objetivos. Primeiro, porque a gente dá voz à nossa voz interior, aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente, as nossas emoções, as nossas crenças nucleares, não deve ser, portanto, feito no início do processo terapêutico. O terapeuta tem que ter um vínculo muito bem estabelecido, muito forte, até porque é uma técnica que tem um cunho emocional bem grande. Então, você está confiante ali enquanto terapeuta, que o que sair daquele paciente, você vai dar conta de reconfortá-lo, de auxiliá-lo, de ajudá-lo, ou seja, tem que ter segurança. Que o paciente ele tem que entender que pode experimentar, pode experienciar emoções, sentimentos desagradáveis, e ele vai ter uma pessoa, um parceiro ali, que é o terapeuta, a terapeuta, que vai dar suporte para ele nessa atividade, né? E o interessante, que é o segundo objetivo, que é uma forma da gente representar cenas do passado, do presente e do futuro. A gente fala muitas vezes de representar cenas, né? Fazer roleplay de coisas que estão acontecendo aqui agora. Nas terapias, na terapia do esquema, né? Que é uma terapia que a gente tem um retorno a reconhecer as origens dos nossos esquemas no passado, é muito importante a gente criar diálogos internos com cenas do passado, e às vezes cenas da nossa infância. Isso é muito importante. Então, quais são os 2 principais objetivos, né? Dar voz a essa voz interior, ao que há de mais original, né, da nossa vida, e, ao mesmo tempo, permitir isso através de representações. Né? Mais alguém fazendo algum comentário? Né? Muita gente, né, sabe ou conhece, né, o pessoal do psicodrama, até mesmo da Gestalt, faz muito uso dessas técnicas representacionais, né, por eles elas são, a técnica da cadeira vazia já é conhecida, né, e aí a gente pode usar a técnica cadeira de 2 formas, tá? A gente pode propiciar o diálogo interno e o diálogo externo. O diálogo interno é exatamente a cena que eu acabei de falar para vocês, né? De que existe uma paciente em que o terapeuta pede para ela imaginar numa outra cadeira ou num outro lugar, ou num canto da sala, né? A criança dela interior e ela dialogando com aquela criança. Esse diálogo, gente, é importante que ele seja um diálogo para uma outra pessoa, né? Um terceiro, ou o diálogo interno, como a gente vai conversar aí, são as nossas vozes internas, eu preciso falar, tá claro isso para vocês? Então, assim, é um exercício
Eu tô me apegando a isso para explicar, parece óbvio para algumas pessoas, mas é porque eu já dei supervisão e eu já tive vários alunos que falaram assim, Melissa, se é um exercício de imaginação, eu vou imaginar uma criança, ou vou imaginar aquela cena, ou eu vou rememorar aquela cena, eu preciso falar em voz alta, claro, né, gente? Porque o terapeuta não adivinha o que o outro está pensando, né? Às vezes a gente adivinha, mas tem que verbalizar o que o outro está pensando. Então, toda a encenação do diálogo externo ou do diálogo interno tem que ser verbalizado para o terapeuta. Então, a primeira forma é esse diálogo externo, onde eu vou sentar na minha cadeirinha e vou conversar com uma outra pessoa. Eu não faço troca de cadeira, eu fico paradinha ali, tá? Que foi a cena do filme. E nós temos um recurso que é muito utilizado na terapia do esquema, que é o do diálogo interno, onde o paciente ele faz a troca da cadeira. Ele faz a troca da cadeira para criar um diálogo entre as duas perspectivas que existem dentro dele. Famosa frase que eu sempre uso com os meus pacientes, que é conversar com a nossa Ruth e com a nossa Raquel. Quem é da minha geração, assim, tem 25 anos apenas, né? Gente novinha, a gente assistiu o quê? Tchutchucão, quando a gente tinha 5 anos de idade, não é verdade? Vocês estão tudo aí me acompanhando, tinha novinha. Vai lembrar de um desenho do Pato Donald? É, mas eu assisti isso já na sessão da tarde, né? Xuxa. Em que ele tá brigando com os 3 sobrinhos dele, o Gui, Zezinho e o Luizinho, que tinham aprontado mesmo, eles tinham aprontado de verdade, né? E aí ele ia dar uma bronca muito séria. Só que aí, toda vez que ele ia dar uma bronca, tinha o diabinho, dizendo que tinha que dar uma bronca, colocar eles de castigo, que eles eram infernais. E era interessante que quando ele escutava a voz do diabinho, ele olhava para o Guinzes e Luizinho, os meninos pareciam até macabros, né? E do outro lado tinha um anjinho, e que dizia que não, que aquelas crianças eram cândidas, que aquelas crianças eram maravilhosas, que ele tinha que ter muito carinho. Um anjo bobo, né, que tinha ali. Quem é que não tem isso, sabe? Claro que o que eu não estou discutindo aqui, que às vezes o desenho passa essa ideia do que é bom, o que é mal. A gente não está discutindo o que é bom, o que é mal. O que é funcional, o que é disfuncional, né? Principalmente isso, a gente não trabalha nas terapias, principalmente nas terapias cognitivas, com essa visão moralista, não é? A gente não está discutindo isso, a gente está discutindo o que é funcional, né? O que é saudável para o sujeito. E a gente tem essas nossas vozinhas internas. Entende perfeitamente isso quem já tentou fazer dieta uma vez na vida, né? E olha para aquele brigadeiro, e aquele brigadeiro, amor, é um brigadeiro. E aí vem o anjinho, e vem o capetinha, e diz na nossa cabeça o tempo todo se a gente deve comer, se a gente não deve comer, se eu for comer um brigadeiro só, eu estraguei toda a dieta, e aí eu vou comer todos os brigadeiros, e a gente vai entrando nessa discussão. Então, essa forma de trabalhar a técnica da cadeira de maneira interna é quando você tem esses dois polos dentro de você, que a gente, na terapia do esquema, a gente vai chamar de diálogo do lado saudável com o lado do esquema. O nosso esquema é o que faz a gente ficar um pouco disfuncional. Deixa eu só dar uma paradinha, porque eu tô vendo que tem gente aqui fazendo perguntas ou comentários, e eu preciso responder antes da gente continuar. Sai do Instagram e vem pro Face para assistir melhor. Está perfeito aqui, muito legal, no Face está melhor. Olha, o pessoal elogiando o Face, eu também gosto mais do Face, eu também gosto. Em que consiste a técnica? Marcelina, já vou explicar aí para você, Marcelina. Só um minutinho, dá conta aí, Marcelina. Aí vamos lá, o Murilo aqui também comentou, para usar a técnica, além do vínculo já estabelecido, o paciente já teria que ter uma boa habilidade de responder seus pensamentos conflitantes? Sim, 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 sim. Sim, calma aí que a gente já vai falar um pouquinho disso também. Essa técnica, gente, ela é utilizada, e aí eu vou falar principalmente em terapia do esquema, que é, né, a gente pode utilizar no início para fazer uma pequena avaliação, a gente pode estar usando rapidamente para fazer uma pequena avaliação do sujeito, não é muito comum, mas você pode estar fazendo isso, ou seja, você vai usar em uma sessão, não com situações muito traumáticas, nem muito aflitivas, mas até para identificar alguns esquemas
pontuais ali do paciente. Você pode estar fazendo isso, tá? Essa é uma técnica que toda terapia, gente, ela passa por um processo, né? Um processo de avaliação, processo de mudança e prevenção de recaída. Ela é utilizada já no processo de mudança. A gente nunca usa ela no início do processo terapêutico. E o início do processo terapêutico, ela não acontece em 1 e 2 sessões apenas. A gente está numa fase de avaliação. Se a gente está na fase de avaliação, e principalmente quando a gente atende casos mais complexos, a gente sabe que essa avaliação ela pode demorar mais do que 4 ou 5 sessões, e nesse período, além de se fazer a avaliação, a gente também está fortalecendo o vínculo terapêutico, né? Se a gente for falar de transtorno de personalidade, a gente pode estar falando aí até de 6 meses, né, para formar um vínculo terapêutico. Esse paciente, ele tem que ter, pelo menos, né, um tempo de terapia para desenvolver algumas habilidades. Uma dessas habilidades é diferenciar o que é pensamento e o que é emoção. E aí a gente não está falando da tríade cognitiva, né? Não é nem tríade cognitiva, mas é aquele tripé cognitivo, né? Pensamento, emoção e comportamento. Não, a gente, quando vai para terapias de terceira onda, a gente não foca muito nisso. Mas a questão é, como é uma técnica que ela está ali, né, emocionalmente, traz cognições muito quentes, emocionalmente ativadas, o sujeito fica, é importante que ele tenha habilidade de conseguir dizer, expressar aquilo que ele está pensando. Porque é uma técnica que o paciente consegue muitas vezes expressar aquilo que ele está sentindo, mas ele não consegue expressar aquilo que ele está pensando. E ele vai precisar dialogar. Vocês estão entendendo isso? Ela não é uma técnica exclusivamente experiencial. Por exemplo, quando eu dou o curso de terapia do esquema presencial, uma das atividades que nós realizamos é colocar o aluno para sentir raiva. Ele vai precisar experienciar raiva. Ele não precisa me dizer por que ele está sentindo raiva, o que fez com que ele sentisse raiva. Ele precisa experienciar fisicamente, emocionalmente raiva. A gente tem toda uma técnica para fazer o paciente sentir raiva. Eu consigo colocar os meus alunos, que são psicólogos, para sentirem raiva. Alguns, inclusive, já estão aqui, sabem que já sentiram raiva, e sentiram muita raiva, e sentem raiva de verdade. A técnica da cadeira transformacional, ela transforma, ela cura o sujeito, mas precisa existir um diálogo, uma técnica de diálogo terapêutico. Então, ela precisa dialogar, ela precisa conseguir conectar aquilo que ela está sentindo, mas também com aquilo que ela está pensando. Mas aí, junto com isso, ela precisa reconhecer que existem polos dentro dela. Esse paciente, ele precisa reconhecer que existem vozes diferentes. Ou em terapia do esquema, a gente fala de modos diferentes. Nós temos isso o tempo todo. Mesmo que vocês não trabalhem com terapia do esquema, é importante que vocês reconheçam que dentro da gente existem várias versões. Quantos de vocês não tem a versão no trabalho, a versão com os amigos, a versão com a família, a versão com os irmãos, a versão com os parceiros e com as parceiras? Nós temos várias versões. Então, é importante a gente reconhecer que cada uma dessas versões tem vozes, principalmente quando a gente vai praticar o diálogo interno. Quando a gente vai fazer o diálogo externo, isso é um pouquinho mais fácil, porque normalmente a gente representa uma terceira pessoa, né? Um amigo, um chefe, um familiar, os nossos pais e até mesmo a nossa criança, mas é uma terceira pessoa. Eu conheço uma terceira pessoa. Na técnica do diálogo interno, eu preciso reconhecer que existem vozes dentro de mim. Quando eu estou atendendo, eu falo assim, às vezes eu estou atendendo o paciente, eu faço Aí o que foi? Eu falei, estou conversando com os meus diálogos, com as minhas vozes internas. De que tem 60 pessoas conversando comigo, né? Porque aí eu coloco todas elas para conversar ao mesmo tempo. Então, a gente tem a nossa voz medrosa, a gente tem a nossa voz da sabotagem, a gente tem a nossa voz procrastinadora, a gente tem a nossa voz sonhadora, a gente pode nomear quaisquer vozes que vocês quiserem. Então, a gente tem que desenvolvendo isso com o paciente. Isso é muito importante. E um terceiro ponto que é mais importante ainda.
é reconhecer que através desse diálogo eu vou estar dialogando com uma pessoa para receber ou preencher uma necessidade emocional que não foi preenchida. Por que eu estou falando com a pessoa? Né? Por que eu estou dialogando com aquela pessoa? Eu acho muito interessante quando eu tenho alguns pacientes que falam assim, olha só, Melissa, eu vou avisar a pessoa, estou ligando para a pessoa para dizer que eu não vou falar mais com ela. Eu falei, mas se você já não vai falar mais com ela, por que você está ligando para falar com ela? Não, mas eu preciso dizer, não. Se você está ligando para dizer, você quer dizer qualquer coisa, menos que você não quer falar com ela. Se você está avisando para ela que, olha, eu não vou falar mais com você, provavelmente o que você quer é que essa pessoa corra atrás de você, que ela te peça desculpa, que ela diga que você é importante. Você quer que essa pessoa faça o movimento na sua direção. Você não está dizendo tchau para essa pessoa. Você está dizendo, olha, você tem mais uma oportunidade de tentar me pedir desculpa. É isso que a pessoa está fazendo. Então, ela tem que ter clareza de que por que ela está tendo aquele diálogo? O que ela quer daquilo ali? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Eu lembro que uma vez eu atendi uma paciente e ela disse que ela e o namorado tiveram uma noite lá, estavam na casa dela, e aí tiveram uma discussão e ele foi embora. Tipo, 9 horas da noite. Quando deu 3 horas da manhã, eles discutindo ainda, ele falou, e eu tô indo aí na sua casa buscar a minha calça jeans. Eu, oi? Ela é. Ele falou que ia 3 horas da manhã buscar a calça jeans dele, porque ele já tinha algumas peças dela na casa dele na casa dela, né? Falei, não, ele não tá indo buscar a calça jeans. Não, Melissa, ele foi buscar o calça jeans. Falei, ele foi fazer qualquer coisa, menos buscar. Assim, ninguém sai às 3 horas da manhã para buscar uma calça jeans, né? E não deu outra. 3 dias depois, eles estavam juntos novamente. Porque ele não estava indo buscar a calça jeans. Ele, na verdade, estava tentando suprir ou preencher, né, uma necessidade de abandono que ele estava tendo naquele momento. Então, a gente precisa aqui, para fazer essa técnica, olha quanta coisa o paciente tem que fazer, né? Ele tem que saber que pensamento e emoções são coisas diferentes. Ele precisa conseguir dialogar, dizer, colocar para fora o que ele está pensando. E mais do que isso, quando ele pensa, qual é a necessidade que ele precisa suprir naquele momento. É isso que ele quer fazer. Ok? Mais alguém? Como elaborar boas perguntas? Há um roteiro? Cheguei aqui, seriam as máscaras junguianas. Érica, eu não entendo nada do Jung. Eu entendo do Jung. Esse Jung eu não entendo, não. Tá? Marcelino perguntou se tinham que elaborar boas perguntas. Na verdade, na verdade, fazer terapia é um exercício de boas perguntas, né? A gente tem que estar o tempo todo, não é só nessa técnica, é fazendo boas perguntas. Mas esta técnica em si, ela não é uma técnica de pergunta, Marcelino. Imagina que você vai fazer uma cena de teatro, né? É um exercício de dramatização. Se for o diálogo externo, você e o paciente vão selecionar qual cena do passado, do presente ou do futuro, ou se for o de diálogos dos esquemas, né? Ou do lado saudável, do lado do esquema, né? Dos dois polos de diálogo interno, que lado do esquema, que lado disfuncional vocês vão estar fazendo. Na verdade, o terapeuta, neste momento, ele entra como um diretor de cena, entendeu? Muitas vezes auxiliando o paciente quando você percebe que ele não está conseguindo seguir o script. Qual é o script? Por exemplo, é muito comum nas primeiras vezes que a gente utiliza essa técnica do diálogo interno, né, que ele fique muito preso no diálogo do esquema. Ele não consiga dar boas respostas, ele não consiga argumentar contra o diálogo do esquema. É mais ou menos como se fosse uma encenação de uma situação de tribunal. Você tem um advogado de defesa, você tem um advogado de acusação. A gente está muito pronto para o advogado de acusação, para criticar, para reclamar, para xingar. A gente, nossa,
com a gente, então nós somos os primeiros. Ah, você não fez isso porque você é preguiçoso, porque você não quer saber nada da vida, ou porque fulano não gosta de você, você realmente nasceu para ser amada, né? E quando a gente vai para o lado saudável, ou seja, o lado adulto, muitas vezes a gente perde a força, a gente não consegue. E aí, o terapeuta, ele não tem que fazer boas perguntas, ele tem que estar com um argumento bom, na lata. Na hora que o argumento dele, lá, o advogado de acusação, né, o lado do esquema, Raquel, Diabinho, não ajudam, você, enquanto terapeuta, tem que estar pronto ali para defender o seu paciente. E é por isso que você só pode usar essa técnica quando, além do vínculo estar bem estabelecido, você conhece o seu paciente. Porque você vai ter que falar de coisas, né, íntimas que você já tem que ter sido falado na terapia. Você não pode inventar. Não tem como você inventar e falar. Ah, mas se fosse dessa forma, se não vai servir. Você tem que dar exemplos concretos. Tá, mas você está dizendo que você foi preguiçosa nesse final de semana. Quantos outros finais de semana você já trabalhou aqui? Né? Quantos você já trouxe aqui para terapia, que você ficou cumprindo serão na empresa, que você foi elogiado pelo chefe, que você conseguiu uma promoção rápida na sua empresa. São informações que você só vai ter ao longo do processo terapêutico, tá? Deixa eu ver se mais alguém fez alguma pergunta. Não. Então, vamos lá. Não existe, Marcelina, um roteiro, né? Não existe exatamente um roteiro. Existem essas informações que eu passei para vocês, né? Vocês não podem fazer no início do processo terapêutico, vocês têm que estar bem estabelecido, né? Uma relação bem estabelecida com o paciente. É importante vocês auxiliarem o paciente de vocês a desenvolver essas habilidades, né? Não necessariamente essa técnica ela vai acontecer da primeira vez e vai ser um grande sucesso. Vocês vão fazendo devagarzinho, muitas vezes você vai ter que fazer e vai ter que ser o lado saudável, você vai ter que ser o lado funcional do paciente. Com o passar do tempo, o paciente vai conseguindo adquirir até esse poder de argumentação para fazer isso de maneira mais natural. Isso eu não posso esquecer. Eu já tive terapeutas que me procuraram para supervisão e falaram, nossa, mas eu fiz essa técnica e não deu certo. Mas por que não deu certo? Ah, porque o paciente teve muita dificuldade de se defender, ou o paciente teve muita dificuldade de imaginar a criança que ele estava conversando. Mas é difícil mesmo, não é fácil não. Entendeu? Então, se o seu paciente ele ainda tem dificuldade de imaginar, né? Você primeiro vai ensiná-lo a como imaginar, né? Vocês vão encontrar uma orientação de como ajudar o paciente a imaginar em um dos meus vídeos que eu falei sobre o lugar seguro, né? Isso é importante. Procura lá a técnica do lugar seguro que vocês vão entender isso que eu estou falando. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. E reconhecer que é uma técnica difícil. Ou seja, para facilitar essa técnica, vocês têm que informar para o paciente qual é o objetivo. Isso tem que estar no roteiro, né? Então, informar para o paciente qual é o objetivo, o que vocês vão fazer, quem são os personagens que vocês vão trazer, quanto tempo vai ser a técnica, quais emoções podem aparecer, qual é o papel do terapeuta, tem que ser explicado. Essa técnica não funciona se vocês pegarem o paciente de surpresa, assim, olha, eu vou fazer uma coisa com você que agora, eu faço isso, vou ser sincera, com os meus pacientes que são psicólogos e já conversamos sobre essa técnica em alguns momentos. Então, eu falo, vamos trocar de lugar aqui. Eles já, não gosto de ir para sua cadeira. Eu falei, gosta sim, vai sentar na cadeirinha hoje. Então, ele já meio que já sabe que esse é o estalo. Eu não preciso conversar, fazer toda essa roteirização, tá? Esse passo a passo, eu tô falando aqui do Marcelino, mas eu imagino que seja dúvida de outras pessoas, né? Esse passo a passo, que é o que eu passei aqui para vocês agora. Você tem que ter 2 cadeiras, ou no meu caso, eu tenho um sofá. É fundamental quando vocês vão fazer o diálogo interno, que o paciente troque de lado ou troque de cadeira quando ele estiver conversando com o seu diálogo interno, né? Ou seja, com seus 2 lados. Se ele for fazer o diálogo externo, é fundamental que ele olhe
para algum lugar, que ele diga para onde que ele está olhando. Ele não pode olhar para o terapeuta, porque ele não está dialogando com o terapeuta, ok? Ele está dialogando com uma outra pessoa. É importante que ele nomeie essa pessoa no diálogo externo, com quem ele está falando, e é importante que ele nomeie as vozes. Eu uso muito aquele exemplo da Ruth e da Raquel, daquela novela Mulheres de Areia, embora a nossa Raquel ela seja perversa, a nossa Ruth, ela não é bobinha. A gente põe uma Ruth mais saudável, né, gente? E já teve gente que falou assim, ah, mas aquela Ruth, ela era muito imbecil. Não, nossa Ruth não é imbecil. Essa Ruth é empoderada, tá? Ruth imbecil, você troca de nome. Ninguém quer uma Ruth imbecil aqui. A gente quer uma Ruth empoderada, tá bom? E aí, é fundamental. Como é que eu encerro a técnica, Melissa? Primeiro que não é uma técnica de 1 hora, né, gente? Não precisa. Uma técnica aí de 20 minutos, você vai organizar, desenvolver uma habilidade time para essa atividade, né? Dona Gabriela Reis, é importante. A Gabi fez o mestrado dela falando de várias habilidades. Uma delas é a gente ter time, né? Essa perspicácia, para a gente saber que horas que a gente vai colocar uma técnica, quando a gente vai usar essa técnica, entendendo que a terapia, né? A sessão tem 50 minutos, né? Então, a gente tem que organizar começo, meio e fim. E a gente tem que encerrar essa técnica sempre no diálogo interno, com o nosso lado saudável, e no diálogo externo, com a pessoa conseguindo comunicar, dialogar, dizer para outra pessoa a sua necessidade. Por exemplo, aquela cena que a gente acabou de falar, eu vou colocar, gente, nos comentários o link lá no YouTube, tem lá no nosso canal, tá? Já com o link desse vídeo que eu tô falando. Bom, assistam lá no nosso canal. Quando o terapeuta diz para ela, diz assim, olha, então briga com essa criança, xinga, chama ela de gorda, chama ela de feia, ela diz, não, você é linda, você é incrível, você não precisa ouvir isso, ela tá dizendo exatamente qual é a necessidade dela. Qual é a necessidade dela? Que ela diga para ela mesma o quanto ela é linda, o quanto ela é incrível, o quanto ela é forte, o quanto ela é capaz, né? Então, a gente só pode encerrar a cena. Melissa, mas a pessoa vai fazer isso num primeiro momento, vai soar absolutamente autêntico? Não, não vai soar, gente. É a primeira vez que ela está fazendo, sabe? Provavelmente, quando ela fizer o diálogo interno a primeira vez, o terapeuta vai ter que ajudar tanto ela a fazer o lado saudável, e vai ajudar como? Olha, eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Não, eu não preciso que você me julgue, né? Dizendo pra gente mesmo, pro nosso excesso de autocrítica, né? Você me julgue, você tem que ser mais carinhoso comigo. Diga isso. Aí o paciente tem que dizer, sempre na primeira pessoa, né? Não preciso. Talvez, num primeiro momento, isso soe um pouco artificial. É, normal. Quer dizer que a técnica deu errado? Não, não quer dizer que a técnica deu errado. Tudo que não é comum para o paciente, que ele não está habituado, vai soar artificial, é novo para ele. Até fazer terapia, falar com alguém que ele não conhece. Quantas pessoas vocês estão aqui conversando comigo? Quantas pessoas eu não falava assim, nossa, eu vou para terapia, preciso falar com alguém que eu não conheço? É tão artificial, é artificial. Tudo que a gente não sabe fazer não é natural, é artificial. Isso não quer dizer que a técnica está errada. A gente tem que tirar um pouco essa romantização, essa glamorização de que a gente vai fazer uma técnica com o paciente e vão ver luzinhos. Oh, nossa, o paciente teve um insight. Não, não é assim. É com o tempo. A técnica transformacional, ela é incrível. Você vê resultados ali na hora. Só que olha só, a técnica é um conjunto do processo terapêutico. Para você chegar a aplicar a técnica, significa que você já usou vários e vários e vários e vários e vários tijolinhos antes. Então, não é só a técnica, é a quantidade de tijolinhos. Agora, existem momentos em que, quando você consegue fazer, né, você vai usando ela para várias situações, você não faz uma vez só, você vai usando para várias situações. Ela, de fato, ela exerce um poder curativo. Eu tive o privilégio de assistir a palestra do psicólogo Kellogg, acho que é Paul Kellogg, vou confirmar, deixa eu ver, confirmar o nome dele aqui, deixa eu até anotar, porque eu não lembro do nome dele.
naquele congresso, Scott Kellogg. Ele deu um mini curso sobre a cadeira transformacional lá no Congresso Weiner, né? E ele compartilhou uma situação chocante, mas ao mesmo tempo emocionalmente tocante, né? Que foi o diálogo interno de uma mãe, né? Que foi mãe muito jovem, né? E que com meses, né? Ela perdeu a filhinha dela. E como é que foi que ela perdeu? Eu tô tentando aqui só achar aqui para não falar errado para vocês a historinha. Aqui. O que aconteceu? A nenenzinha dela nasceu com problema no coração e tinha que fazer uma cirurgia. E a nenenzinha dela faleceu. E ela passou 16 anos da vida dela sentindo muita culpa, sentindo muito remorso por ter feito uma cirurgia. Era um bebê ainda, né? E de fato era uma cirurgia muito complexa. E ela passou a vida inteira arrependida de ter tomado a decisão, né? E o quanto isso gerou consequências para a vida dela. Em vários momentos ela vinha com um quadro depressivo, às vezes achando até que ela estava sendo penalizada pela escolha dela. E aí foi fazer a técnica, né, transformacional, nesse caso do diálogo externo. É emocionante, eu falo aqui com vocês, eu acho que a fã da maternidade, eu fico emocionada falando disso. Então ela estava de um lado e quem estava do outro lado era o bebezinho que tinha morrido. E aí, nesta conversa, né, dela dizer para o bebê o quanto ela sentia muito, o quanto ela sentia mal por ela ter falecido, o quanto ela... é emocionante. O quanto ela não queria que aquilo tivesse acontecido, quando ela deu voz para o bebezinho, né, que aí ela também deu a voz para o bebezinho, e o bebezinho disse para ela, gente, só parece uma coisa meio maluca, mas é isso mesmo que acontece. A gente está numa cadeira, a gente conversa, sendo a gente troca de cadeira, sendo a outra voz, né? Nesse caso, a voz dela era do bebezinho. O bebezinho disse para ela, mas eu também queria fazer a cirurgia, eu também queria ter uma vida plena, e eu também acreditava que a única possibilidade que eu tinha era essa, né? Que de fato era verdade. E naquele momento ela se deu um perdão que ela não conseguia dar há 16 anos. Então, quando a gente fala que essa técnica ela é transformacional, ela é curativa, é exatamente nesse sentido, né? Ela conseguiu reconhecer que naquele momento, quando ela optou por fazer a cirurgia, é porque era a única opção naquele momento para que aquela bebezinha continuasse viva com saúde, né? E isso para ela foi muito, muito libertador, né? Então é emocionante realmente essa técnica. É nesse nível de emoção, é nesse nível de transformação, de cura que a gente está falando, né? Então vale muito, muito a pena. Infelizmente, os nossos lives são muito curtos. Eu já passei 10 minutos do tempo, tenho o nenenzinho me esperando, chorando, né? Então, infelizmente, como vocês sabem, os nossos lives a gente não consegue falar sobre tudo, mas eu queria passar hoje um pouquinho de informação para vocês sobre a técnica transformacional. Não deixem de pesquisar. Beleza? Tem como saber um pouquinho mais dessa técnica? Tem sim, e a gente vai ficar sabendo. Eita, caiu aqui, pausado, como assim? Internet, vamos lá. Vou falando aqui, estou tentando reconectar aqui. Muito lá, muita gente falando aqui. Gente, deu uma desconectada aqui no Facebook, tá tentando reconectar. É uma pena, tá? Vou ter como saber mais sobre isso? Vamos sim. Agora no finalzinho de agosto, já a gente está lançando a data. Depois de muitos pedidos, muitas súplicas, eu vou dar um curso online de introdução à terapia do esquema. Agora era a hora que tinha que ter aquele efeito, né, gente? Sim, meus amores.
depois de muitos pedidos, a gente vai dar o curso inicial de terapia do esquema online para o Brasil inteiro. Mas vocês sabem que são poucas vagas, né? Então não deixa para fazer as inscrições em cima da hora. Já já a gente está lançando no nosso site, sementepsicologia.com.br. Bem, como é que vai ser o curso? O curso a gente vai falar de esquemas, de modos, de técnica transformacional. Vou pôr um pouquinho vocês também para fazer, porque a nossa plataforma permite essa interação, permite a interação entre os alunos. Então, muita gente me fala assim, Melissa, a aula é online e ao vivo? Como assim? É ao vivo porque você dialoga aqui comigo. Só que você não dialoga aí só no digital, no coraçãozinho. Você fala, você participa, né? Você participa junto com os outros alunos. Vai ser um curso de capacitação de 9 horas. Eu queria falar muito mais, mas a gente vai fazer um curso de capacitação de 9 horas, principalmente para inserir as pessoas que estão interessadas no mundo da terapia do esquema, querem entender um pouquinho mais sobre o que é a terapia do esquema, estão curiosos para saber o que é a terapia do esquema, tá? Vai ser no finalzinho de agosto, já já a gente lança no nosso site mais informações, estarei eu com vocês no final de semana inteirinho para a gente falar sobre isso, ok? E também quem está interessado nos nossos outros cursos, que vão acontecer em setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente já está lançando, ok? Tem gente mandando uhul, muito bem, isso mesmo, Aninha, isso mesmo. Já já estaremos aí com o nosso curso online. Melissa, eu sou obrigada a participar ao vivo? Não, você não é obrigada a participar ao vivo, não. Se você não puder participar na hora, ou se não puder participar do curso inteiro, não tem problema. Você compra o curso e assim que você puder, você vai ter acesso a toda a gravação, todas as atividades, além do certificado, além do material em PDF que eu vou mandar para vocês, e vão poder participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde estão os alunos, o professor, trocando ideias, trocando informações, tirando dúvida e ampliando a rede profissional de vocês, que é importantíssimo, ok? Gente, quem gostou, dá joinha. Não esquece de compartilhar que vocês assistiram comigo, tá? Quem tá aqui no Facebook ainda tá tentando reconectar o Facebook, acho que não tá me ajudando, não. Tava morrendo de saudade de vocês. E semana que vem, se Deus quiser, a gente tá junto de novo, mais um live, mais um trabalho sobre Vamos Falar Sobre. Beijo grande e até semana que vem.